Fala contador, meu nome é Gabriel Assunção e você está no canal Investir é Viver, na playlist de contabilidade introdutória no item DRE. Nessa aula que é extremamente importante para a sua primeira prova, chamada Receitas e Despesas em Razonetes. Isso porque qual que é a estrutura da primeira prova de contabilidade introdutória, pelo menos no curso de contabilidade da FEA, né? Você vai receber um balanço de uma empresa e você vai receber diversos eventos que aconteceram. E vai ter pelo menos 3 letras na sua pergunta. Letra A, B e C. Lembrando que a prova, nesse caso, vai ser uma prova de um único grande exercício para você fazer tudo. Então, na letra A, o que ele vai pedir? Registre em razonetes todos os lançamentos que forem necessários. Ou seja, tudo que aconteceu naqueles eventos, você vai ter que registrar em razonetes. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar lá no seu balanço os saldos iniciais e vai colocar os razonetes. Então você vai ter que abrir esses razonetes por conta própria. Você que vai ter que escolher qual razonete você vai ter. Não vai ter lá pronto o razonete específico. Baseado nisso, com os saldos iniciais, então não esqueça de colocar os saldos iniciais no razonete, tá? Teve um amigo meu que só na P2 foi descobrir que tinha que colocar o saldo inicial. Aí quer que o balanço bata como, né? Sem colocar o saldo inicial. Então, se a gente está com a DRE saindo de um balanço e chegando em outro, evidentemente a gente tem que ter os saldos iniciais nos razonetes, tá? Então, o primeiro passo é colocar os saldos iniciais nos razonetes. Segundo passo é fazer todos os eventos aqui, lançar todos os eventos. E com isso, a gente vai ter resolvido a letra A, que pede faça o lançamento em razonetes dos eventos listados no enunciado. Beleza. Já garantiu aí grande parte da nota dessa prova. Letra B. Produzir as demonstrações. Quais demonstrações? Balanço, DRE e DMPL. Então, balanço. Basicamente, você vai fechar cada conta, vai ter o saldo final de cada conta. Fechou, tem o balanço. DRE. Você vai basicamente pegar as contas de resultado e organizá-las de acordo com uma estrutura pré-definida, que vai ser uma das últimas aulas desse assunto de DRE. Por fim, a DMPL é um assunto que a gente ainda vai tratar, mas baseado no lucro e nas contas que possuem dentro do patrimônio líquido, você vai fazer uma distribuição daquilo. E essa distribuição em contas, em dividendos, em reserva legal e diversas outras reservas, isso daí precisa ser demonstrado como sendo demonstrações de mutação do patrimônio líquido, que é a DMPL, assunto que a gente vai tratar assim que a gente terminar o DRE. Mas aí, basicamente, você fez o lançamento em razonetes da letra A, você fez as 3 demonstrações da letra B, provavelmente na letra C ele vai te pedir uma ficha de controle de estoques, que é assunto para depois que a gente falar de DMPL, né? Então essa primeira prova é você saber as 3 demonstrações e ficha de controle de estoques. Fechou? Bom, então vamos lá. Vamos começar esse exercício. Primeira coisa de se ter atenção lembra que eu disse que as contas elas têm saldos? Então ela tem saldo devedor ou saldo credor? Elas possuem natureza, né? Então é muito importante que você pegue o seu papel e organize ele de tal forma que aqui estejam as contas de ativo, depois passivo, depois patrimônio líquido, depois resultado. Porque essas contas, elas possuem naturezas distintas. Tudo bem, no resultado você pode dar até uma misturada, mas as contas do balanço, deixa bem separadinho, porque senão você vai acabar confundindo onde colocar débito e crédito e aí já era. Você vai ter um grande erro no seu balanço e dificilmente você vai encontrá-lo, tá? Então, por favor, pega um papel e fala, olha, aqui são as contas de passivo, ativo, aqui são as contas de passivo, aqui são as contas de patrimônio líquido e aqui são as contas de resultado. Se você observar, olha o que acontece. Eu peguei e já te dei os valores que estão nos razonetes, mas isso não vai estar pronto. Você vai ter razonetes em branco sem nome, eu já coloquei os nomes aqui. Mas basicamente, o que você receberia? Você receberia um balanço patrimonial dizendo que tem caixa de 2.000, estoque de 800, terreno de 200, ali separado em circulante e não circulante, um adiantamento de clientes de 500 e um capital social de 2.500. Então isso aqui estaria lá no balanço. E aí, a primeira estratégia que eu acho que é extremamente relevante você fazer no momento em que você está executando esse exercício é a seguinte. Beleza, eu vou abrir contas de ativo, passivo e patrimônio líquido e eu vou inserir os saldos iniciais, certo? Você recebeu um balanço balanceado, não recebeu? Ou seja, todos os débitos e créditos lá se contrapunham de tal forma que o total do ativo era igual ao total do passivo e patrimônio líquido. Ou seja, no momento em que você pegar e transferir os saldos que estão lá no balanço para serem os saldos iniciais da sua conta, tem que se manter o balanço, tem que se manter a igualdade entre total de ativo e total de passivo. Logo, observe o seguinte,
Quanto que eu tenho de total de ativo nesse caso? Eu tenho 2.000 mais 800 mais 200. Qual que é o total do meu ativo? 3.000. Então, o que eu espero que aconteça do lado do total do passivo mais patrimônio líquido? Eu espero que exista exatamente a mesma quantia. E de fato existe, ó, 500 e 2.500. O que significa que meu balanço está balanceado e é isso que eu espero de balanço. Então, a gente vai fazer diversas operações aqui que podem estar fora de ordem lá, não interessa. Inclusive aqui eu vou fazer de cabeça. Mas o que tem que acontecer, obrigatoriamente, é que o lado da esquerda tem que dar igual ao lado da direita. Fechou? Bom, vamos lá. A gente começou uma empresa, a gente colocou R$ 2.500 nessa empresa, a gente comprou estoque de 800, a gente comprou terrenos de 200, ao todo aqui deu 1.000, né? Era para o meu caixa estar só em 1.500. Mas teve um cliente muito gente boa que ele falou assim, ó, pega esse 500 aqui, não entrega agora, me entrega depois e eu tenho 500 para receber de você em mercadorias. Então lembra que eu fiz uma aula sobre adiantamento de clientes, fornecedores? Justamente, clientes é uma conta que aparece aqui, ó, com saldo devedor. Ela aparece aqui como saldo credor porque o cara pagou antes e ainda não recebeu. Então eu não reconheci a receita disso ainda. Eu só fiz um lançamento de 500 como sendo crédito no meu passivo e 500 como sendo débito no meu ativo caixa. Por isso que eu tenho esse caixa de 2.000, porque eu coloquei 2.500 de caixa na minha empresa, gastei 1.000 para comprar estoques e terrenos, fiquei só com 1.500. Desse 1.500, eu ganhei mais 500 desse cara aqui que está me ajudando. Né? Esse cliente aqui é super gente boa, quero ter mais clientes assim. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui a fazer algumas operações. Vocês vão ver que vai ter operação que vai alterar o resultado e vai ter operação que não vai alterar o resultado. Então, se você for um pouco mais malandro, na hora que a gente voltar lá no assunto de balanços sucessivos que a gente falou lá no começo do curso, você percebeu que malandramente os professores ou qualquer pessoa que cria um exercício não colocou nenhuma conta que impactasse o resultado? Porque aquilo lá não era o nosso objetivo naquele momento. Nosso objetivo era mostrar como funcionam as coisas dentro do balanço. Mas existem coisas que sim vão impactar o resultado e vão ter coisas que não. E aqui eu vou misturar elas para ajudar vocês a refletirem o que impacta e o que não impacta o resultado. Bom, então vamos lá. Primeiro, eu descobri que eu precisava de mais terrenos. Mais terrenos eu precisava para minha empresa. Então, eu precisava de mais quantos de terreno? Mais 1.000 de terreno. E eu fui lá e comprei mais 1.000 de terrenos. Então eu comprei mais 1.000 de terrenos. E lembra aquela organização? Olha a organização que eu vou fazer aqui. Eu vou chamar isso aqui de evento número 1. Por quê? Porque nesse evento número 1 eu tenho que encontrar os débitos e os créditos. Tomara que isso dê certo, né? Estou fazendo aqui de cabeça. Bom, o que eu vou usar para financiar esse meu terreno? Né? Eu tenho dinheiro para pagar? Tenho, mas eu não quero abrir mão de todo esse dinheiro. Então o que eu vou fazer? Eu vou pedir para os meus sócios colocarem mais 500 na minha empresa. Eu vou pedir também um empréstimo de 500. Então olha só. Eu peguei e coloquei mais 500 na minha empresa. Isso aqui no lançamento 1. Esse dinheiro eu nem vou fazer ele passar pelo caixa, porque qual que era o certo, né? O certo era eu jogar 500 aqui no caixa e desse caixa eu subtrair para jogar em terreiros. Mas aqui, só para ganhar tempo, eu já vou colocar direto. Pode ser até que ele comprou 1.000 de terrenos, mas ele comprou 500 em dinheiro e 500 ele já tinha, né? Mas por simplificação eu vou colocar direto 500 aqui, sem ter passado pelo caixa, tá? Peço essa licença para vocês. Bom, mas esse 500 mata esse débito aqui? Não. Eu tenho um débito de 1.000 e um crédito de 500. Então tá faltando uma perna aí de 500. Onde? Nos empréstimos. Então eu adquiri aqui uma dívida de 500. Isso aqui foi no primeiro dia do ano, tá bom? Então no primeiro dia do ano eu fui lá e comprei terrenos, 500 com dinheiro que veio através do capital social, ou até com terreno mesmo. E 500 via empréstimos.
Fechou? Beleza. Vamos ver mais o que vai acontecer. Então, vamos supor o seguinte, que 25% do meu estoque, ou seja, 200, eu usei para poder acabar com essa dívida que eu tinha aqui. Então, olha só o que vai acontecer. 200 foi o quê? Foi o que saiu do meu estoque no evento 2. Porque eu vendi 25% do meu estoque, que dá 200, para esses clientes que tinham me adiantado. Por quanto que eu vendi? Por 500. Então, ó, esse 200, ele tem um crédito aqui. Preciso de um débito. Para onde vai esse débito? Esse débito vai para o resultado, como sendo o custo da mercadoria vendida. Então, aqui no meu resultado eu vou ter um lançamento número 2 de 200. Fechou? Só que são só 2 lançamentos que eu preciso fazer no momento de uma venda? Não, te mostrei que são 4. Então, tem o lançamento que casa estoque com CMV e tem o lançamento que casa receita com caixa. Ou alguma outra coisa que seja parecida. Lembra que a receita pode aumentar o caixa, aumentar os recursos, aumentar o ativo ou diminuir o passivo? Esse aqui vai ser um caso de diminuição de passivo. Então, qual que foi a minha receita? A minha receita foi de 500. Eu vou chamar isso aqui de evento 2.1, para não ficar o mesmo número do 2, mas também para mostrar que isso está vinculado. Então, eu tive uma receita de vendas de 500, porque de fato eu entreguei aquele produto que eu estava devendo, então eu tenho direito a fazer um crédito no resultado. Esse dinheiro foi para o caixa? Não foi para o caixa, porque eu já tinha recebido. Então, já que eu não posso fazer um débito no caixa, eu vou fazer um débito no meu passivo. Ou seja, essa é uma receita que aconteceu casando com uma redução de passivo, um débito no meu passivo. Então, nesse momento, eu coloco 500 aqui no item 2.1 e eu não tenho mais dívida com os meus clientes. Tudo bem? Aí, o que acontece é que eu decidi comprar mais 1.000 de estoques. Então, como eu não coloquei aqui nenhum fornecedores, eu vou dizer que eu peguei 1.000 do caixa. No momento em que eu compro 1.000 de estoques, colocando 1.000 como sendo crédito no caixa, eu já gerei uma despesa de 1.000? Não, porque eu não gastei aquilo lá, eu não consumi, eu não usei aquele estoque ainda. Então, basicamente, o que aconteceu foi uma transferência entre contas do ativo. Desde eu ter 1.000 de valor contábil de caixa, agora eu tenho 1.000 de valor contábil de estoque. Aqui no meu item 3. Tudo bem? Aí, eu decido fazer uma venda de todo o meu estoque pelo valor de 3.000, sendo que 2.000 vão ser à vista e 1.000 vão ser a prazo. Então vamos lá, vamos com calma. Você tem que escolher se você vai primeiro pelo caminho das receitas ou primeiro pelo caminho das despesas. Eu gosto de começar pelo caminho das despesas. Então, eu decidi vender todo o meu estoque por 1.000. Todo o meu estoque. Meu estoque estava avaliado em quanto? Por 1.000. Então eu vou fazer um lançamento de 1.000 aqui. Todo o meu estoque vai dar 1.600, né? Todo o meu estoque vai dar 1.600. Por que todo o meu estoque vai dar 1.600? Porque eu já tinha 800 menos 200. Eu tinha 600, subiu 1.000. Então, para eu vender todo o meu estoque, são 1.600, tá? Então, eu vendi todo o meu estoque. Então, eu perdi tudo isso aqui. Eu não tenho mais esses 1.600. Vejam se eu fiz um débito e um crédito de mesmo valor. Sim, eu fiz um débito no resultado de 1.600, vendi a minha mercadoria e fiz um crédito aqui. Vamos ver o valor contábil desse estoque. Entrou 1.800, saiu 1.800. Tem estoque? Não. Morreu meu estoque, não tenho mais estoque. Então, da mesma forma que eu não tenho mais adiantamento de clientes que morreu, eu também não tenho mais estoque porque os dois zeraram. Fechou? E aí eu fiz duas partes das 4 de quando eu faço uma venda, né? Estoque CMV, agora eu preciso colocar na receita. Quanto que eu falei que era a receita para vocês? 3.000. Então, entra 3.000 aqui. 3.000 aqui, como sendo meu item 5. Então, no meu item 5, o que acontece é que eu tive uma receita de 3.000 e eu preciso ter a outra perna disso daqui. Eu tenho crédito de 3.000, eu preciso que o somatório dos meus débitos
seja de 3 mil. E eu disse para você que 2 mil entrariam no caixa. Então eu tenho 2 mil aqui, entrando no caixa como sendo item 5. E eu preciso de mais uma perna de 1.000 débito, justamente clientes. Então esses clientes ainda não me pagaram, diferente desses caras muito gentis aqui. Esses aqui não são tão legais assim. Então eu coloquei mais 1.000 aqui. Fechou? Só que o mundo não é tão belo assim. Não é só de lucro bruto que vive uma empresa, né? Não é só de pegar as receitas e tirar os custos da mercadoria vendida. A empresa, ela incorre em diversos outras despesas ao longo do exercício, né? Então, por exemplo, esse empréstimo não saiu de graça, né? Então vamos supor que foi uma taxa de 10% ao ano e que a gente está fechando o balanço no final do ano. Como eu disse, os terrenos a gente adquiriu no primeiro dia do ano, então a gente pegou aqui 500 emprestado. Esse cara aqui não sofre juros, esse cara aqui sofre juros. Esse cara que a gente pegou emprestado por 500 teve aí um acréscimo de 50, né, porque foi 10% e eu ainda não paguei. Então o que tem que acontecer? Eu tenho uma dívida só de 500? Não, eu tenho uma dívida de 550. Logo, eu preciso pegar e adicionar 50 aqui. Agora eu tenho uma dívida de 550, né? Se eu fechar esse razonete aqui, o que acontece? Eu tenho uma dívida de 550. Certo? Se eu fechar esse razonete aqui, a gente já sabe que deu zero. Tá, mas eu adicionei 50 aqui como sendo um crédito, então eu tenho que fazer um débito. Esse débito entra no meu caixa, eu ganhei dinheiro? Não. Aumentou o valor do meu terreno por conta disso? Também não. Isso foi para o meu resultado como sendo uma despesa financeira. Então, despesa financeira aparece aqui no meu resultado, eu coloco 50 aqui, casando com esse 6. Fechou? Beleza? Agora, a gente vai ver outras coisas que aconteceram aí. Veja o seguinte, todas essas coisas que eu vou colocar agora não tem uma contrapartida de uma receita. Então lembra lá que a gente está falando, regime de competência, casamento entre receitas e despesas. Bom, nesse caso, no momento em que eu faço a venda de uma mercadoria, existe um casamento entre receitas e despesas, né? Porque eu tenho uma receita que foi para o caixa ou para o meu ativo, e eu tenho um estoque que foi consumido e foi para o meu resultado. Beleza, naquele momento tem um casamento. Mas é obrigatório ter um casamento entre receitas e despesas? Ou seja, para cada receita que eu reconheço, obrigatoriamente eu tenho que ter uma despesa do outro lado? Ou para cada despesa, obrigatoriamente eu tenho que ter uma receita? A resposta é não. Por exemplo, aqui eu não ganhei nada para poder perder esses 50. Eu ganhei mais dívida. Agora, por exemplo, imagina que eu tenho aí despesas gerais, então eu tive que pagar água e luz, não ganhei nada aqui. Faz parte da minha operação, eu tenho que pagar água e luz, senão a minha empresa não vai funcionar. De 350. Então se eu tive despesas gerais de 350, o que vai acontecer é que, beleza, tem algum passivo, contas a pagar? Não, significa que eu paguei tudo. Então saiu tudo do meu caixa. 350, estou tirando aqui do meu caixa. Tudo bem? Beleza. Aí o que acontece é o seguinte, 19 não é 20. O que acontece é o seguinte, beleza? Agora a gente quer ver salários. Salários, normalmente a pessoa trabalha, a gente paga na sequência. Então, como a gente paga na sequência, isso aqui, na virada do ano, você está com a dívida daquele salário. Então, beleza, você pagou. Vamos supor que eu não fiquei lançando isso aqui direto, vou fazer de uma vez só. Imagina que a empresa, o cara trabalhou o ano inteiro e vai receber só no dia 1º de janeiro, tá? Só por simplificação, para facilitar a minha vida aqui, por gentileza. Então vamos supor que esses salários, ao longo de todo esse período, foram de 1.000. Então eu consumi o salário, embora eu não tenha pago ainda, consumi. Então isso é uma despesa para mim. Já foi embora as horas daqueles funcionários. Mas eu paguei? Não. Se eu tivesse feito pagamento, existiria um crédito aqui. Mas não tem um crédito aqui porque eu não paguei ainda. Então, eu assumi uma dívida de salários a pagar de 1.000. Aqui eu vou para o número 8. E agora, eu já fiz tudo o que eu queria aqui.
eu vou fazer o fechamento das contas, vou dar uma introdução da aula seguinte, mas na aula seguinte eu vou completar. Então, o que acontece nesse momento? Nesse momento, eu já fiz tudo o que a empresa queria fazer e é hora de começar a parar para balanço, justamente, né? Parar para ver o que aconteceu. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fechar as contas. Então, por exemplo, aqui, receita de vendas. Eu tive só créditos aqui, só aumentos em receita de vendas. Então, quanto que é a minha receita de vendas no final do período? 3.500. Tudo bem? Desses 3.500, beleza, tudo do mesmo lado. Aqui, qual foi o custo da minha mercadoria vendida? 1.800. Então você tem que fechar as contas, tá? Aqui, uma mesma coisa, aqui é só copiar. Então aqui, 1.050, 350. Meu capital social, vamos ver. Fui para 3.000 de capital social. Vim para 1.000 aqui. Terrenos, eu tinha 200 mais 1.000, foi para 1.200. Clientes, subiu de 0 para 1.000. E aqui zerou, né? Lembra que zerou 1.800 com 200 e 1.600? Zerou. E aqui, cuidado, a conta mais importante, que é o caixa, porque tem muito lançamento. No caixa, como a gente traduz tudo em dinheiro, né? Tudo em moeda, vai ter muitas receitas que vão estar entrando no caixa e vão ter também as despesas que vão estar saindo no caixa. Então o caixa ele vai ter muitas movimentações. E até uma dica para você, quando você for fazer a prova, pega e faz um razonete grande para caixa. Porque, por exemplo, terrenos é um razonete que não vai ter muita coisa. É um razonete que pode ser bem pequenininho. Agora a caixa entra e sai toda hora. Então faz um razonete maior para caixa, para depois você não ter que fazer gambiarra. Então vamos ver, ó. O que a gente pode fazer para facilitar aqui? Você vem e soma tudo que veio do lado do débito. Quanto que veio do lado do débito? 4.000. Saldo inicial mais o que entrou, tá? Não é só o que entrou. Saldo inicial mais o que entrou. Quanto que saiu aqui, ó, no lado do crédito? 1.350. Agora vamos ver se eu ainda sei fazer conta. 2.650 é o meu caixa. Tomara que eu esteja acertando essa conta. Então, o valor do meu caixa é 2.650. Por quê? Se eu somasse com 350, daria 700. 3.000, 4.000. Então, meu caixa é de 2.650. Com isso, eu acabei tudo que eu tinha para falar nessa aula. A aula seguinte é a aula de apuração de resultado de exercício e lucro acumulado. Só que tá me dando uma dor no coração de não continuar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou continuar de um jeito mais ou menos. E aí depois, na aula seguinte, eu vou dar uma aula direitinho sobre apuração de resultado de exercício e lucros acumulados, tá? Então, assim, não vai ser tão rigoroso aqui, mas eu quero aproveitar o exercício. Então, olha só, lembra que eu te disse o seguinte, tomara que as nossas contas estejam certas, né? Se eu sair de um balanço que estava balanceado e eu fiz tudo certinho, débitos e créditos, por isso que eu tive todo esse cuidado com a organização de colocar os eventos, porque se eu precisar, eu volto para ver se está tudo certo, eu tenho que chegar no balanço balanceado no final do período. Então vamos ver se nosso balanço está balanceado de fato. Quanto que eu tenho de ativo agora? Eu tinha saído de um ativo de 3.000, que era 2.000 de caixa, 800 de estoque e 200 de terreno. Agora qual que é meu ativo? Eu tenho 3 contas de ativo só que tem saldo, estoque não tem saldo. Então eu tenho 2.650 mais o 1.000 de clientes, 3.650 mais o terreno, 3.850, 4.850. Então, esse aqui é o número que eu preciso chegar no final. E fazendo a conta, ó, esse 1.000 com esse 2.000, com esse 1.200, 2.200, 4.200, 4.850. Eu tenho que conseguir, no final do período, chegar no mesmo lado entre total de ativo e total de passivo mais patrimônio líquido. Então, agora vamos somar esse lado aqui. 550 mais 1.000 mais 3.000. O que será que aconteceu aqui? Ixi, deu ruim, hein? Será que deu ruim? 3.000
Mais 1.000, 4.000. Mais 550. 4.550. Nossa, como? Será que eu não estou mais sabendo fazer conta? 4.550. Vamos ver se eu estou fazendo a conta certa, hein? Olha lá. 2.200 mais 2.650, 4.850. Desse lado, 4.550. Pô, tem 300 errado aí. A nossa esperança é isso daqui. Por quê? Teve uma aula que eu estava mostrando sobre DRE e eu peguei e coloquei assim um balanço de x0, um balanço de x1 e coloquei uma seta azul escrita DRE. A função da DRE é fazer a gente sair de um balanço e chegar no outro. Ou seja, esse desbalanceamento aqui só pode ser o lucro. Lembra que lucro é credor? Eu estou precisando de quanto aqui? 300 credor ou devedor? Estou precisando de 300 credor, né? Porque se eu colocar um crédito de 300 em qualquer uma dessas contas aqui, eu vou ter de fato 4.850 e eu vou ter balanceado o meu ativo e meu passivo mais patrimônio líquido. Então, eu espero que o meu lucro tenha um saldo de 300, porque depois que eu tenho esse lucro, eu preciso jogar ele dentro do balanço. E no momento em que eu jogo esse lucro dentro do balanço, o que acontece é que fechou. Aí o balanço está balanceado, aí é correr para o abraço e fazer de fato as distribuições dos lucros acumulados, que é um assunto da DMPF. Mas vamos lá. Eu não vou fazer isso aqui com o rigor que a gente quer fazer na aula de apuração de resultado de exercício. Mas vamos lá. Quais foram as minhas receitas? Então, lembra que lucro é igual a receita menos despesa? Quais foram as minhas receitas? Eu só tive uma receita. Receita de vendas, 3.500. Agora, olha, despesas. Eu tive 400 de despesas, esse 350 mais esse 50, 400, mais esse 1.800, dá 2.200, mais esse 1.000, 3.200. Deu tudo certo. Olha só. Se eu somar todas as despesas, 400 mais 1.800, 2.200, mais 1.000, 3.200, eu tenho que receitas menos despesas é 3.500 menos 3.200. Logo, eu tenho que meu lucro é de 300. Uau! Isso era exatamente o que eu queria. Por quê? Não é à toa que eu coloquei esse razonete aqui. Você acha que eu tinha errado? Não, vamos lá. Tem um razonete, que é o assunto da próxima aula, que se chama lucros acumulados. Qual é a função desses lucros acumulados? É receber da DRE o lucro e colocar dentro do patrimônio líquido, para que então a gente seja capaz de distribuir esse lucro dentre as contas do patrimônio líquido de forma adequada. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que lucros acumulados são uma conta que tem por objetivo simplesmente receber da DRE e distribuir. É uma conta que não vai aparecer de fato no seu balanço, mas ela é como se fosse uma conta de transição, uma conta provisória, simplesmente para você receber valores e distribuí-los, tá bom? Então, no momento que você tem lucro de 300, o que você vai fazer? Colocar aqui um crédito de 300, porque a gente sabe que lucro é um cabo de guerra entre receitas e despesas. Como receitas têm saldo credor e despesas têm saldo devedor, quando você tem lucro, ou seja, valor positivo entre receitas menos despesas, quem ganhou foram as receitas. E as receitas, por terem saldo credor, mandam o lucro para saldo credor, enquanto prejuízo seria saldo devedor. Ou seja, eu coloco aqui crédito de 300. De tal forma que agora, se eu somar tudo, eu troco esses 5 aqui por um 8. E aí eu fechei meu balanço perfeitamente. Eu tenho os ativos, total do ativo igual ao total do passivo mais patrimônio líquido. Coisa linda, você mandou bem na prova. Então, muita coisa, mas não é difícil, gente. O que você precisa tomar cuidado é com organização, com calma, com paciência e ter uma boa letra, saber organizar o começo do exercício, fazer as coisas com calma. Contabilidade, principalmente nessas disciplinas que tem muita operação para fazer durante a prova, faz as coisas com calma, que é melhor do que querer fazer rápido. Fechou? Forte abraço, te vejo na próxima aula sobre apuração de resultado de exercício e lucros acumulados. Não esqueça de fazer bons aportes.